Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Durante a pandemia do coronavírus, muitas pessoas têm perdido familiares e amigos de uma forma abrupta, sem ter a chance de se despedir. Como lidar com essa dor da perda e com o luto que agora acontece dessa forma mais dura? As evidências da vida após a morte, que podem ser encontradas na literatura espírita, podem nos ajudar bastante, ampliando a nossa compreensão e trazendo a esperança do reencontro com aqueles que amamos. Mas antes de falarmos mais sobre esse tema, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Durante a pandemia do coronavírus, muitas pessoas têm perdido familiares e amigos queridos de uma forma repentina, sem, por exemplo, poder acompanhá-los no hospital, o que seria algo tão normal em outras doenças ou em outras épocas, e sem ter também a chance de poder se despedir. Trata-se de uma forma difícil de vivenciarmos as perdas e o luto. E mesmo que nós não estejamos particularmente passando pela dor da perda e do luto neste momento, nós podemos imaginar o quão difícil pode ser nos desligarmos daqueles que amamos e que antes eram do nosso convívio, faziam parte do nosso dia a dia. Por isso nós resolvemos trazer hoje reflexões retiradas da literatura espírita que podem nos ajudar a compreender o momento, a ter esperança no futuro e a ajudar também quem está sofrendo a enfrentar esse momento do luto de uma maneira mais tranquila e com mais fé. O livro A Vida Triunfa, que foi publicado inicialmente em 1992 pela Fé Editora,
de autoria de Paulo Rossi Severino, desencarnado em 2017, acaba de ser lançado também em e-book. E esse livro nos conta as histórias por trás das cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier. Essas cartas foram selecionadas, algumas delas foram reunidas por Paulo Severino ao longo de mais de 15 anos de pesquisa. Das milhares de cartas psicografadas pelo médium, foram selecionadas essas 45 mensagens, que eram assinadas, na sua maioria, por jovens, que morreram repentinamente, de forma abrupta, como em acidentes de carro ou doenças graves, e que depois, do outro lado da vida, tentavam, através da mediunidade do Chico, levar um consolo, trazer um alento para os seus pais e para suas mães, que estavam em desespero. Paulo Severino, então, catalogou esses 45 casos e iniciou a sua pesquisa entrevistando cada uma das famílias, registrou todos os dados a respeito do jovem que havia desencarnado, analisou, comparou informações e, portanto, nos trouxe um documento completo sobre a veracidade das mensagens e a forma como cada uma das mortes transformou a vida de cada família, fortalecendo nos parentes a fé e a certeza da continuidade da vida após a morte. Essas cartas consolaram e ainda consolam dezenas de corações, porque qualquer pessoa que tenha acesso a elas através do livro de Paulo Severino sente-se profundamente emocionado. Nós podemos perceber a importância do trabalho do médium Chico Xavier, que não só proporcionou aquele consolo imediato para os pais e para as mães, para as famílias que haviam perdido o filho jovem, como também acabou introduzindo milhares de pessoas na crença da continuidade da vida após a morte. Chico Xavier psicografou milhares dessas mensagens consoladoras ao longo da sua vida, mas, além de tudo, também nos deixou tantos livros, obras maravilhosas, que foram ao todo mais de 500 obras publicadas. Então, a sua obra literária é também tão esclarecedora e que fortalece a nossa fé como as cartas enviadas para as famílias. Portanto, não há palavras para agradecermos ao médium o que ele fez por todos nós, nos mostrando com tanta veracidade a vida após a morte. O livro A Vida Triunfa é até hoje um consolo a todos que sofrem com o momento da despedida. A fidelidade e a exatidão das mensagens coletadas na pesquisa de Paulo Rossi Severino, que constam nessa obra, impressionam. São casos, como dissemos, de mortes abruptas. Então existem casos de mortes por afogamento, por incêndios, armas de fogo, acidentes aéreos, acidentes de carro, atropelamento. Ou seja, eram mortes realmente que pegaram as pessoas no susto. A maioria deles foram ocorridas com jovens de 11 até 30 anos. Eram mortes prematuras, inesperadas para todos os familiares que ficaram. Em alguns casos, o filho volta não só trazendo a mensagem pedindo para que os pais se acalmem, que acreditem que a vida continua, como também o filho utiliza a mensagem para esclarecer algum detalhe sobre a morte dele, para que não houvessem informações erradas sobre a condição que o levou a desencarnar. No canal do YouTube do Grupo Espírita Caibar Schutel, nós podemos encontrar 2 lives sobre o tema Morte e Luto, que foram baseadas nas informações deste livro e também baseadas em informações tiradas da obra de André Luiz como um todo. As lives foram conduzidas por Walter Graciano Júnior, que é presidente do Grupo Espírita, e Conrado Santos, responsável pelo Departamento de Marketing e Comunicação do Grupo Espírita e também da Folha Espírita, e ambos são grandes estudiosos da doutrina. Eles responderam perguntas, esclareceram dúvidas dos participantes e, para quem se interessar, basta acessar o canal para assistir, porque as lives ficaram gravadas e podem ser acessadas. Segundo o Conrado Santos, as mensagens psicografadas por Chico Xavier, essas cartas para as famílias, acalmam os corações e fazem com que essas famílias se sintam reconectadas com a vida após a morte do filho que se foi e que tenham então uma nova maneira de enxergar aquela situação tão dolorida. Até mesmo
Quem queira ler o livro como uma forma de estudo, de conhecimento, se sente tocado por cada carta ali transcrita e analisada. Nós não podemos nos esquecer que aqueles que já partiram continuam sendo pessoas, sem o corpo físico, mas que estão ligadas a nós pelos laços de amor, pelas nossas afinidades, pelos sentimentos que deixamos um para o outro. Portanto, tudo aquilo que pensamos, incluindo às vezes o nosso apego excessivo por aquele ente querido que se foi, repercute no seu coração. Precisamos lembrar que a vida vai prosseguir e o amor que nos une não vai desaparecer. E essa é a chave para que o luto possa ser vivenciado de uma maneira um pouco mais construtiva para ambos os lados. O bate-papo sobre o livro, as lives, como nós dissemos, podem ser acessadas no canal do Grupo Espírita Caibar Schutel. E o livro A Vida Triunfa pode ser adquirido no site www.feeditora.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema,
tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Felizmente, a lei maior do nosso país, que é a Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso 6º, determina a inviolabilidade da liberdade de consciência e a liberdade para a prática de quaisquer cultos religiosos. Assim, nós temos a liberdade de escolher a religião que melhor comunga com as nossas necessidades pessoais e convicções. Infelizmente, em alguns países, acredita-se que apenas uma religião é correta e adequada para o seu povo, postura esta legitimada pelas leis que impõem aos indivíduos e à coletividade o exercício de apenas um credo, uma religião. Pior de tudo, são as graves consequências advindas da imposição e do fanatismo nesses países. Guerras e derramamentos de sangue ao longo dos séculos na história da humanidade em nome da verdade religiosa. Haja vista agora, em pleno século XXI, nesses últimos dias, conforme foi veiculado na mídia, os lamentáveis episódios provocados pelo Talibã no Afeganistão. A ideologia talibã é uma mistura entre islamismo Deobandi, que é uma vertente do islamismo sunita, e o Pashtunwali. O islamismo Deobandi é uma filosofia religiosa, política, fundada por teóricos islâmicos indianos, que afirmam que a lei islâmica deve ser a lei do Estado. Imaginem. Mas será que existe uma religião certa? Aquela que melhor atende aos desígnios de Deus? Tem uma lição no livro Contos e Apólogos, de psicografia de Chico Xavier e de autoria de Humberto de Campos, que parece responder esta questão. Conta-se que alguns apóstolos do bem, tanto que se evidenciaram pela virtude e a sublimação de suas almas, que formaram um grupo seleto que conseguiu chegar na entrada do santuário resplandecente do Cristo. Eles iriam voltar para prosseguirem nas suas obras de amor e naquela ocasião foram convocados pelos emissários angélicos para uma excursão pela vizinhança do lar divino. Todos se destacavam pelo trabalho que realizaram enquanto sacerdotes de religiões diversas que lideraram aqui na Terra enquanto encarnados. Cada um deles se apresentava naquela assembleia com os ornamentos próprios das suas respectivas seitas. Assim, líderes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com os patriarcas judeus e budistas, respeitáveis seguidores de Confúcio e devotos de Maomé, entendiam-se entre si. E cada qual trazia consigo ornamentos e símbolos que lhes identificavam a procedência religiosa, como anéis, colares e outras insígnias.
Dentre os presentes naquele evento, apenas um teria a honra de ser levado para uma audiência especial com o Senhor. E um dos anjos assistentes estava encarregado de elaborar uma lista de nomes ordenada daqueles que mais profundamente amaram a Deus no mundo. Havia, porém, entre esses, um homem que destoava de todos. Tinha as vestes rotas, sujas do sangue das crianças feridas, que aconchegou ao peito, as mãos magérrimas e calejadas, devido ao rude trabalho da assistência aos viajores perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos pelas peregrinações no deserto, semblante sofrido, olhos belos e lúcidos, mas tristes, que guardavam as pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido. O homem, que se chamava Ibrahim al-Mandeb, respondeu que não pertencia a nenhuma religião e por isto mesmo pedia perdão a Deus por não ter tido oportunidade de se consagrar a qualquer culto em nome do Senhor. Diante de tantas tarefas no esforço de amenizar o sofrimento alheio, nunca teve tempo de refletir sobre o paraíso, pois o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. O velhinho caiu em lágrimas e o mensageiro divino disse que não poderia incluí-lo na lista dos que amavam o benfeitor eterno, mas colocaria o seu nome como aquele que amou imensamente o seu semelhante. E passado alguns momentos de expectativa, foi anunciada a escolha daquele que teria a exclusiva entrevista com o Senhor. E em meio de cantos de júbilo, foi anunciado o nome de quem? De Ibrahim al-Mandeb. Estejamos certos, amigos e amigas, que a melhor das religiões é aquela que praticamos no coração, o bem pelo bem aos nossos semelhantes. Não nos contentemos apenas em nos rotularmos como espíritas, frequentarmos as palestras, os estudos da casa espírita com regularidade, colaborarmos no trabalho mediúnico, de assistência espiritual e também na assistência social aos menos favorecidos. Por mais que nós dediquemos nesse sentido, não é suficiente para afirmarmos a nossa religião. Para mim, além da nossa dedicação às atividades coletivas e individuais no centro espírita, é preciso que vivenciemos a religião fora dele. O maior testemunho da nossa religião ocorre quando estamos fora do templo, na nossa casa, no seio da nossa família, no exercício da nossa profissão, no exercício da cidadania como cidadãos, na escola, enfim. Qual é a nossa verdadeira religião? É aquela que se concretiza em nossos atos e nas nossas atitudes. Pensemos nisso. Um forte abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. É um prazer muito grande estarmos juntos neste encontro semanal. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito da eficácia da prece, contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 27, nos itens 5 e 6, onde temos os seguintes esclarecimentos a respeito da eficácia da prece. O ponto de partida para esse estudo de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que eu obtereis, e concedido vos será aquilo que pedirdes. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam aqueles que assim pensam, que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, existem leis naturais e imutáveis que não podem ser modificadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma fatalidade, vai uma grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Então, não deveria ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre, o homem de agir num sentido ou noutro, pois seus atos lhe acarretam, assim como aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus atenda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Lembramos, entretanto, meus amigos e amigas, que não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Portanto, é importante ficar muito claro que a prece somente terá eficácia se for feita com o coração e não com os lábios, tiver méritos decorrentes de ações realizadas em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus. No próximo encontro, meus amigos e amigas, concluiremos a eficácia da prece com outras considerações dos Espíritos contidas no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Nós vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.